Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Vencemos aí mais uma semana, estamos começando outra, né? E a gente vai ter mais esta aula antes da avaliação. E lembrando para vocês que qualquer dúvida no conteúdo que vocês tenham, né? Para essa avaliação, vocês tirem com a gente, né? Falem com a gente no privado. Parabéns mais uma vez a vocês que estão cumprindo com as atividades, né? A gente coloca a atividade lá, vocês fazem muito bem. E esperamos também que aqueles que ainda não têm, né, aquele costume de fazer, né, que procurem colocar a atividade de vocês em dia, né? Já estamos indo aí para a nossa 7ª avaliação e aí a gente precisa, né, estar com as nossas atividades em dia, nossos compromissos em dia, tá bom? Então, esse conteúdo que a gente vai ver agora, né, ele já é do módulo 4, né? Nós já começamos na aula passada, introduzindo a questão dos verbos, e esse conteúdo que a gente vai ver, né, uso do dicionário, ele também faz parte do módulo 4, né? Essa questão do uso do dicionário é conhecido mais por verbete. E por que é importante a gente usar o dicionário? Olha, gente, sempre que a gente tem alguma dificuldade em saber o significado de uma palavra, o que você faz na atualidade? Você vai no Google, não é? Mas quem não tem um celular, quem não tem internet e tem o dicionário, fica mais cômodo procurar o dicionário, entendeu? Procurar um dicionário. Por quê? Lá tem todas as palavras que você possa imaginar, na nossa língua, dicionário da língua portuguesa, né? E a gente conhece como verbete. E por que é importante o uso do dicionário, né? Porque não adianta eu ter um dicionário em casa e eu não usá-lo. Por que é importante o uso? Porque o dicionário é uma espécie de um professor que está ali intacto, né? Às vezes na sala você não sabe o que significa uma palavra, você pergunta, professor, o que significa isso, professor, e tal, né? Se você é mais esperto, você vai no Google, lá tem tudo, né? Mas aí no caso, o dicionário, ele é exclusivo para tirar dúvidas com relação à escrita, né? Principalmente a questão de ortografia. A gente não sabe como escrever uma palavra, então vai lá no dicionário, procura a palavra e vê se está tudo escrito correto, certo? Agora, é importante saber, conhecer algumas das características do dicionário, como usar, né? Porque também é muito fácil. Se eu quero saber o que significa a palavra política, né? Aí eu vou lá, eu quero dar um conceito para política, eu não sei, o que é política? Aí não, deixa eu ver bem aqui um conceito para política, vai lá no dicionário. Aí eu procuro lá na letra P, né? Por ordem alfabética, que está dizendo, ó, aparecem em ordem alfabética e não são flexionados, ó, em ordem alfabética. Então, a partir da letra A, de A a Z, eu tenho essa complexidade de palavras. Incrível como são todas as palavras que você tenha conhecimento, que você queira ter conhecimento, o dicionário dispõe para você, tá bom? Então, a primeira característica, apresenta palavras e seus significados, né? A gente já disse, eu quero saber o que é isso, o que é aquilo, então o dicionário, ele me propõe o significado, tá ali, né? Aparece ordem alfabética e não são flexionadas, né? Olha, não são flexionadas. Que flexão é essa que se fala aqui? Por exemplo, eu quero saber o significado da palavra casebre. Casebre, vai estar lá casebre. Eu não vou ter casebres, eu não vou ter dizendo assim, casebre é do gênero tal, não, né? Porque casebre é um diminutivo de casa, mas não tem gênero, entendeu? É isso que está querendo dizer aqui, ó. Essa questão da flexão é dizer que não tem gênero, nem número, nem grau, tá bom? E nem pessoa.
Porque as palavras, né, em suas classes, elas estão flexionadas dessa forma. Umas flexionam-se em gênero, em número, outras em grau, outra em pessoa, outra em tempo, outra em modo. Lá no dicionário você vai encontrar a palavra natural, ok? Outra característica, os verbos são grafados no infinitivo. E, gente, talvez essa expressão aqui, infinitivo, você não tenha ouvido falar ou não tenha conhecimento. Infinitivo é conhecido como uma forma nominal do verbo. Nominal do verbo. Certo? Ó, o verbo possui 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Cada uma dessas formas, elas vão me colocar diante de um tempo, de uma ação ou concluída, ou por concluir, né? Ou que está se concluindo, certo? Essa forma, por exemplo, o infinitivo. O infinitivo, ele termina, o verbo sempre vai terminar em R. Então, se eu tenho cantar, falar, comer, dormir, olha, esse R aqui no final é o infinitivo. Ó, cantar tá me indicando, né, que não tem nenhum tempo preciso aí, cantar. Não tem nenhum tempo preciso. Agora, se eu dizer, vou cantar, aí eu já tenho um tempo, que pode ser, dependendo do contexto, o presente ou o futuro. Entenderam? Então, os verbos estão grafados no infinitivo. Então, você vai encontrar lá o que é verbo, porque lá no dicionário você vai ter substantivo, você vai ter adjetivo, você vai ter advérbio, você vai ter um pronome, né, e digamos. Mas os verbos, eles são grafados no infinitivo. Tá bom? Aí lá, ó, tem a página, né, lá no dicionário, tem toda uma página, certo? Esse conteúdo você vai encontrar, né, na página 17 e 18 do seu livro. Olha, a gente vê aqui uma página de dicionário. Tá aqui a página do dicionário. E vejam que a gente tem algumas palavras, né? Aqui é a questão, é a palavra quietar, né? Quietar. Olha, quietar é um verbo. É um verbo que provém do substantivo ou do adjetivo quieto, né? É uma característica, quieto, quietar. Então, aqui você tem essa página. Aí o verbete seria, né? O verbete seria todas as informações contidas aqui sobre o dicionário, sobre a palavra, né? Então, ó, os verbos são grafados no infinitivo e os substantivos e adjetivos no masculino singular. Olha, substantivos e adjetivos, eles se apresentam no masculino singular, tá? Além dos significados, os dicionários podem apresentar sinônimos, antônimos, ortografia, pronúncia, classe gramatical e etimologia das palavras. O que vem a ser essa etimologia, né? Seria a origem da palavra, como que aquela palavra foi formada, certo? Então, qual é a importância de eu saber usar o dicionário, de eu querer usar o dicionário? É que lá eu vou encontrar respostas para os meus questionamentos. Como que eu escrevo a palavra xadrez? É com X ou com CH? Aí, não, vamos lá no X. Pronto. Vamos lá no CH, não é com X, né? A palavra, por exemplo, acender. Qual é o acender que eu quero? Né? Porque aqui, ó, existem os sinônimos, os antônimos. E também existe no dicionário algumas palavras que são chamadas de parônimos ou homônimos, que são palavras que elas aparecem no mesmo som, mas são escritas de forma diferente. Então eu quero saber acender.
É acender de eu pegar um fósforo e acender uma vela, ou acender de subir? Aí eu vou ao dicionário, tá? É importante, necessário usar-se o dicionário para eu poder esclarecer minhas dúvidas a respeito do significado de algumas palavras, tá? Pessoal, falando em verbos aqui, verbos, tá? Na aula passada, a gente começou a estudar sobre essa classe de palavras, tá? A gente aprendeu que verbo, né? Que verbo é uma classe de palavras variável. Por quê? Porque ela tem número, tem pessoa, modo e tempo, né? Por isso que ela varia, entendeu? Então, a gente viu que o verbo, ele vai exprimir o quê? Olha, quando a gente fala em verbo, a gente recapitula as demais classes de palavras que a gente estudou antes, né? Como o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo. O verbo, ele não vai nomear, ele não vai caracterizar, ele não vai substituir o nome, ele não vai enumerar, nem quantificar. Não. O que o verbo vai fazer? Ele vai exprimir uma ação, quer dizer, tudo que eu faço. Um fenômeno da natureza ou um estado ou uma mudança de estado, do ser humano ou dos animais ou da própria natureza, certo? Então, o verbo, ele apresenta flexões, como a gente falou, né? A primeira flexão que eu queria apresentar para vocês aqui é a questão da conjugação, certo? Olha, conjugação. O verbo, ele possui 3 conjugações, uma primeira, uma segunda e uma terceira, certo? O que é essa conjugação? É onde eu reconheço como esse verbo vai terminar. Por exemplo, se eu tenho o verbo, digamos que eu tenho o verbo aqui cantando, né? Cantando. Esse verbo é de qual conjugação? É de primeira, sabe por quê? Porque na primeira conjugação os verbos terminam em AR. Então, cantando vem do verbo cantar, né? Eu ouço o verbo comi, né? Comi vem do verbo comer. Aí já é da segunda conjugação, terminada em ER. E se eu digo existindo, existindo vem do verbo que? Existir. Então, já é uma terceira conjugação terminada em IR, certo? Então, as conjugações aqui, olha. AR, a primeira, ER, a segunda e R, a terceira, certo? Lembrando que cada conjugação dessa também ela vai se referir, né, à questão do infinitivo que a gente falou agora no uso do dicionário. Os verbos lá no dicionário, eles estão gravados no infinitivo, que seria essa terminação aqui, ó. Tá bom? Essa aqui, ó. Primeiro, que os verbos, eles só têm 3 conjugações. Pode ser ele e Cacilho, o verbo pôr é da segunda conjugação. Sabe por quê? Porque o verbo pôr, ele vem do verbo poer. Poer era uma indicação verbal, uma forma verbal antiga. Aí ela foi se reformando a gramática e chegou ao verbo pôr. Pôr. Então, pôr é da segunda conjugação. Por quê? Porque vem do verbo poer. Ó, poer, certo? Poer. Então, cada conjugação, né, do verbo, ela tem a primeira terminada em AR, a segunda em ER e a terceira em IR. Além das conjugações, nós dissemos que o verbo tem modos. O que é modo? É a forma como aquele modo o verbo se apresenta. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora? Estou falando. Eu estou falando. Então, é um modo do indicativo. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu tenho certeza. Então, o modo indicativo, certeza, o modo da certeza. O modo subjuntivo, né? O modo subjuntivo é aquele modo da dúvida, da incerteza. Ó, o modo indicativo, o verbo ele possui 3 modos, ó. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá?
Esse modo indicativo é aquele modo que indica uma certeza, né? Uma certeza. O subjuntivo, uma certa dúvida, né? Incerteza. E o imperativo é aquele modo da ordem, do pedido. Ele também pode exprimir uma solicitação. Certo? Ó. Olha só, os modos do verbo, modos. Certo? Ele possui 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Né? O indicativo, uma certeza; o subjuntivo, uma dúvida; o imperativo, uma ordem, um pedido ou uma solicitação. Certo? E quanto aos tempos, né? Os tempos, o tempo presente, o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Com relação a esse estudo dos tempos, a gente vai ver com calma, né? Porque a gente tem que aprender a conjugar esses verbos, tá certo? E quanto ao nosso conteúdo para avaliação, a gente vai ver a questão da sílaba tônica e sílaba átona, né? E a questão da tonicidade das palavras, que podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, tá certo? Qualquer dúvida, vocês tirem com a gente no privado, vai uma atividade para vocês fazerem, né? Uma espécie de revisão. Já foi na semana passada e agora a gente vai concluir com a do conteúdo, ok? Então até a nossa próxima aula, se Deus quiser.